Olá, bem-vindo à nossa escola Plenitude. Hoje temos uma aula muito especial com um irmão que ele nos vai edificar, compartilhando grandes verdades sobre o relacionamento com o Espírito Santo. O irmão é o nosso amado irmão Claudenir, da Igreja Abba Pai de Criciúma. Ele está aqui e ele se vai apresentar. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por seu tempo. Pastor Sérgio, é um prazer estar aqui, né? E poder aqui contribuir aqui com o nosso, o pouco que a gente tem, né? Com os alunos aqui, né? Da escola. Eu espero poder liberar algo aqui que edifique o coração das pessoas que estão assistindo essa aula. Eu, como o pastor comentou, né? Meu nome é Claudenir Machado, sou um filho amado de Deus, né? Esposo da Camila, pai do Luiz Antônio, de 25 anos, pai da Ana Clara, de 12 anos, e servimos o corpo de Cristo, né, na igreja local, aqui na Abba Pai Church de Criciúma. E é uma alegria poder compartilhar um pouquinho aqui, nessa aula daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Naquilo que a gente tem caminhado na revelação da palavra, no relacionamento com Deus. Muito bom estar aqui. Amém. Bom, o propósito desta aula é poder entender por que o Pai Celestial nos enviou, nos entregou o Espírito Santo. E como consequência disso, nos fortalecer no relacionamento com o Senhor e ter esse desejo de nos relacionar. Então, a proposta é, estarei fazendo algumas perguntas ao nosso irmão e ele logo estará compartilhando a partir da sua experiência, a sua comunhão que tem com o Senhor. Então, já inicio perguntando, por que o Pai Celestial nos entregou o Espírito Santo? Qual foi o motivo? Então, o Pai, Jesus, né, foi muito claro, né, em João 14,16, quando ele diz assim: Eu pedirei ao Pai, e ele nos dará, né, um consolador. Ele vai estar com vocês para sempre, né, o Espírito da Verdade. Então, Jesus foi muito claro, ele falou que caminharia com a gente nessa terra por um período, com os discípulos, naquele tempo que Jesus esteve aqui, mas ele não nos deixaria só, né? Ele nos deixaria o Espírito Santo de Deus para que estivesse dentro de nós, né, agindo sobre a nossa vida de uma maneira ativa, ativamente, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele está conosco a todo momento e ele quer se relacionar conosco a todo momento, não só no momento que nós estamos fazendo um devocional, no momento de oração específica, no momento de leitura da palavra ou em um culto, mas ele quer estar conosco realmente na profundidade dessa palavra, né? Como um ajudador, como um consolador, como um auxiliador que vai nos direcionando, nessa terra, enquanto estamos nessa terra como peregrinos e forasteiros, né, até que encontramos o Senhor Jesus na eternidade, o Espírito Santo está aqui para nos direcionar. Esse é o propósito do Espírito Santo, para que tenha relacionamento diário conosco, né? Nossa, aqui, eu e a Camila, a gente compartilha muito daquilo que ele tem feito. São coisas simples, são coisas suaves. Às vezes as pessoas esperam o Espírito Santo no barulho, esperam o Espírito Santo no agito. Mas o Espírito Santo, ele é sutil, o Espírito Santo, ele é doce, ele é simples. Sabe, eu acredito que o barulho, a festa, ela é bacana, ela faz parte, né? Mas nós temos sido muito edificados com a direção no silêncio, sabe? Da gente perceber e ver assim, olha, isso aqui é o Espírito Santo direcionando. Às vezes vamos atender uma pessoa no aconselhamento, não sabemos nem o que falar. E aí, dentro do nosso coração, no Espírito, a gente está orando ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo sonda e conhece. E aí ele vai, o que que eu vou falar para essa pessoa? Fala comigo. E aí o Senhor nos conduz através do Espírito Santo para que a gente possa dar um conselho que venha ser de acordo com a vontade de Deus para aquela vida, né? Então é um relacionamento ativo, né? Um auxiliador, um ajudador, um consolador, né? O Espírito da verdade. Muito bom. Essa ideia, pensando nessa ideia do relacionamento,
algumas pessoas podem se perguntar como esse relacionamento mudará minha vida diretamente, minha vida pessoal, seja na questão familiar, matrimônio, trabalho, inclusive emocional, porque o ser humano é integral. Como o Espírito Santo, o relacionamento contínuo com ele, mudará minha vida. Eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós temos a luta da carne, né? E nós temos a edificação pelo espírito. Nosso espírito, ele é renovado a partir do momento que nós recebemos Jesus, que Jesus nos encontra, que nós nascemos de novo. E aí nós começamos a ter uma ligação, nós somos reconhecidos no mundo espiritual nessa hora, né? E eu lembro até de uma história, né, que dentro de um cristão existe dois tipos de leão, né? O leão da carne e o leão do espírito. Se eu, o leão que eu alimentar, que eu der mais alimento, vai fazer maior, né, sobre o outro, vai vencer o outro. Então, se eu alimento a carne, se eu alimento as coisas da carne, né, eu vou eu vou caminhar em passos sobre decisões fundamentadas na carne. Se eu alimento no Espírito, eu vou caminhar sobre passos relacionados ao Espírito Santo de Deus, né? A Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo de Deus, ou seja, ele pode se afastar de mim. Se eu ficar alimentando a carne, se eu caminhar no pecado, se eu não ouvir, olha, não, deixa para lá, isso aqui vou deixando, vou quebrando princípios, vou desobedecendo a palavra, não tenho uma vida de dedicação diária a um tempo de oração, a um tempo de confissão de pecado, de santificação. Eu não vou ter sensibilidade no espírito. Eu não vou ter discernimento no espiritual, né? Se eu não tiver esse, vamos dizer assim, essa ação, esse trabalho de manter a chama acesa, porque quando a Bíblia diz não extingar o Espírito Santo, é como se fosse uma chama. Se eu dedicar o meu dia, a minha manhã, para manter essa chama acesa, né? Assim como o sacerdote precisava cuidar da lenha, né? Eu preciso também cuidar como sacerdote, né? Como geração eleita, né? Sacerdócio real diante de Deus. Eu preciso todos os dias colocar lenha aqui no meu coração aqui, né? Soprar um pouquinho, deixar o Espírito Santo soprar de manhã, né? E acender a chama todos os dias, para que ele possa realmente aquecer, me edificar, me trazer discernimento e me fazer mais parecido com Jesus. Sem o Espírito Santo eu não consigo ser parecido com Jesus diariamente, né? Porque a carne pode vencer. E se a carne vence, o Espírito ele vai se apagando. Verdade. Agora, dentro dessa ideia do que acaba de falar sobre o afastar, porque o afastar é uma decisão nossa. É nós que nos afastamos a partir de nossos pecados, das nossas próprias escolhas. Isso traz uma consequência direta em nossa vida. Por exemplo, eu vejo cristãos vivendo uma vida que realmente é muitas vezes pior que a de uma pessoa do mundo. Aí um diz assim, olha, não estou falando assim de pecados extremos, não? Ah, que a pessoa está na prostituição, ou em um vício, ou no tráfico. Não, estamos falando do dia a dia, mas vivendo uma vida até miserável, por dizer assim. É porque não está se relacionando com o Espírito Santo. Sim. E é sutil, né, pastor? Porque não é uma coisa que vai acontecer. Por exemplo, esse final de semana eu ministrei sobre algo assim que eu acredito que possa edificar as nossas vidas aqui. A gente não tropeça em montanha, né? Nós tropeçamos em pedrinhas. Então, assim, é muito sutil. São concessões que tu vai fazendo, né? Você vai dando liberdade para a carne, você vai passando por cima de princípios de desobediência. Lembra das raposinhas de Cantares, né? As pequenas raposinhas, olha, fica esperto com as pequenas raposinhas, porque elas comem a flor. E se elas comerem a flor, o fruto não vai ser gerado. Então, são coisinhas pequenas, né? São coisinhas pequenas que vão, inclusive, vão entristecendo, porque a Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus,
com o qual você foi selado no dia da redenção, né? Então, eu vou fazendo concessões aqui e ali. Eu até contei uma história domingo, que eu acredito que edificou bastante a igreja, que foi uma experiência própria minha, né? Coisa simples, simples, mas que é uma raposinha que eu precisava tirar, né? Eu tive um caso aqui de uma garagem aqui no prédio. No começo a síndica tinha permitido eu colocar o carro, e depois chegou um certo período, ela já não permitiu mais, e o morador também não estava muito, que ele não é morador, o apartamento é dele, ele não mora aqui, né? Não estava querendo deixar eu colocar o carro ali, mas ele não está usando a garagem, não teria problema, né? E aí ele assim, não, o pessoal está fazendo obra, e o pessoal parou de fazer obra, e eu comecei a ver a garagem começou a ficar sozinha por bastante tempo. Eu falei, não vai usar essa garagem, eu tô com o carro na rua. Comecei a botar o carro algumas vezes ali. E quando chegou essa semana, né, e o Senhor falando comigo naquilo que eu iria ministrar, disse, ó, isso aqui é uma raposinha que tu tem, Claudemir. Esse carro, essa garagem não é tua. Por mais que tá vazia, ninguém tá usando, mas tá errado, né? E eu não tenho acesso ao morador para conversar, para acertar, porque eu sou inquilino, eles não dão o telefone, né? Eu digo, olha aí, ó, uma raposa. Peguei o carro imediatamente, coloquei fora e ele tá na rua. Então, quando ele tá na rua, a garagem tá vazia ali. Então, vê como é simples. Às vezes a gente vai falar isso pra uma pessoa, que besteira. Quando ele precisar da garagem, ele vai te informar. Aí tu tira o carro e tá tudo certo. Não, mas no meu coração, a Bíblia não fala sobre carro na garagem. É ou não é? Sem um relacionamento com o Espírito Santo, como que eu ia ter esse discernimento de entender que o que eu estava fazendo é o contrário, desagrada, né? Pode ser até um mau testemunho para essa pessoa, pode até ser uma pedra de tropeço para ela, né? Então, olha como a gente às vezes é sensível, né? É sensível. O que muitas vezes atrapalha é o jeitinho, não? O jeitinho. Que fala, não, mas é por enquanto. Deixa pra Uhum. lá. E aí vá. E de repente um está afundado. Vai Muito. minando, né? Por exemplo, eu trabalho, eu tenho uma empresa a gente tem uma empresa de controle de pragas, trabalhamos com cupins. E o cupim, ele é assim, ele é silencioso. Entra um casalzinho lá, ninguém tá vendo, o pozinho não caiu ainda. Quando tu vê, se tu não subir para olhar, tomou a casa inteira. E eu creio que o pecado é assim na vida do crente. Ele vem silencioso. Daqui a pouco, quando tá um jeitinho, jeitinho, daqui a pouco vira um negócio grande, né? E o pecado tem muitas justificativas, não? De boa. Como uma muito famosa que eu tenho ouvido. Ah, mas todo mundo faz isso. Todo mundo. Isso. Aí a pessoa Exato. fala, mas eu não sou único. Mas você é cristão. Essa é a diferença. Exatamente, exatamente. Agora, dentro dessa, aquilo que o irmão acaba de compartilhar, que é nas pequenas coisas, que sobretudo o Senhor, também nas grandes, claro que sim, mas também nas pequenas que se manifesta. Como saber? Como saber que é o Espírito Santo que me está falando, que me está dizendo, olha, cuidado com essa pedrinha que te pode levar a um grande tropeço? Como saber que é o Espírito Santo? É, não existe, é difícil até explicar isso, né? Isso é algo difícil de explicar, mas é, o diabo não foi, né? Para me convencer de algo que está errado, não poderia ser o diabo, né? Não tem como, né? Ele O faria diabo o não é bom, contrário. não é Não é bonzinho. bom. Ele não é bom. Então, eu acredito que o primeiro filtro seria esse, né? Entender que aquilo que, olha, me constrangeu, parece um pecado, vai ser pedra de tropeço para alguém, é errado. Eu estou quebrando um princípio da terra, né? Dos homens também, né? Não me parece bom, né? Vamos dizer assim, tomar algo alheio sem a devida paga. Eu acho que essa seria a palavra que edificaria. Mas talvez a pessoa nem tenha uma palavra, né, para isso. Mas ela entende, não, isso aí não é bom. Por quê? Porque Deus, eu acredito que quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela também sabe distinguir de alguma forma o que é bom e o que não é bom, né? A questão é que quando ela tem o Espírito Santo constrange. Ele dá meio que uma apertadinha no teu coração e ele vai dando uma, né? Claro que eu podia desobedecer da mesma forma, mas é mais difícil.
né? Porque eu sei que as pessoas usam até como jargão, né? O Espírito Santo está me incomodando. O Espírito Santo não incomoda ninguém, ele constrange, né? Dá aquele constrangimento. E é muito sutil, sabe, pastor? Eu acredito que é muito sensível, sabe? Eu consigo estar sensível a isso se eu tiver desenvolvendo na minha vida as disciplinas espirituais. Aí eu estou mais sensível a isso. Agora, se você está sem oração, sem Bíblia, sem jejum, sem cultuar, sem falar das coisas de Deus, vai ser difícil você perceber essas coisas. Vai ser muito difícil. Eu acredito que as disciplinas, elas vão te trazer mais sensibilidade, né? Nós não estamos falando sobre jejum, mas isso também é o fundamento do jejum. Tem gente que jejua para conquistar algo, né? Mas o jejum é para ter sensibilidade. É para matar a carne e estar aberto ao espírito, ao que Deus está fazendo no espírito. Então eu creio que é sutil. É difícil até ensinar. Tem que experimentar, né? Tem que experimentar com certeza É, e celebrar, porque temos que olhar com isso, não? Se o Espírito Santo me está dizendo não faça, eu tenho que ficar alegre, porque me está dizendo não, porque um acha que sempre vai dizer sim, sim, sim. exatamente. E olha como isso é profundo, porque lá em Atos 1:8, a Bíblia diz que vocês receberão o Espírito Santo e ele vai descer sobre vocês. E todo mundo é feliz com o Pentecostes, com a festa, com o barulho, com o dom de línguas na igreja. Bênção. Mas ele, na sequência, ele vai falar o seguinte: vocês serão minha testemunha. Então, principalmente, o agir do Espírito Santo na minha vida é para que eu seja testemunha. Testemunha de quem? Testemunha de Jesus, né? Então, assim, olha como é poderoso você caminhar sendo direcionado pelo Espírito Santo, né? E aí um tem que quebrar uma ideia, não? De que essa responsabilidade é só para alguns. Porque aí se acha, Hum, não, esse é para o pastor, ou é para o presbítero, ou claro, para uhum, aquele líder, mas eu não, eu. Aí volta o jeitinho, não? Não, é que você não sabe, no mundo tem coisas que não. Eu tenho ouvido isso. Ah, se eu seria certinho na minha empresa, vou na falência. Olha, tenho ouvido falar disso de alguns é. cristãos. E as pessoas pensando dessa forma, elas perdem o melhor do Evangelho, que é o desenvolver a salvação. A caminhada cristã, a caminhada de um cristão, ela não é um fim em si mesmo. Não acaba quando a pessoa chega na igreja, não acaba quando a pessoa aceita Jesus, não acaba quando ela desce as águas, não acaba. Ela é um desenvolver, é um processo de santificação. Então, é necessário um amadurecimento. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais, né? Então, é um processo progressivo, né? As pessoas acham, ah, não, cheguei na igreja, o Espírito Santo me convenceu que eu não vou beber mais. Está tudo resolvido, é só isso. Não, eu quero ver quando o Espírito Santo te convencer a você não fazer algo porque não é do seu propósito, mesmo sendo bom. Aí o relacionamento é profundo, Aí é a sabe? questão. Aí é a questão. Porque a pessoa chega na igreja porque o fulano faz certas coisas que é bom. Ó, o fulano foi chamado para missão. Ah, eu também vou. Mas se Deus não te chamou para missão, amigo, como é que fica, né? Porque assim, já pensou fazer algo que Deus não te chamou para fazer? E pode ser bom. E aí precisa ter discernimento, precisa ter relacionamento com o Espírito Santo para entender. Espírito Santo, Deus, Jesus, qual foi o meu chamado? É necessário que eu vá mesmo? Eu preciso ir mesmo? Quando Jesus disse assim, ó, é necessário que eu passe em Samaria. Quem falou isso para Jesus? Quem estava falando para Jesus que era necessário? É Havia verdade. uma revelação ali, né? Então, assim, nós precisamos ter esse discernimento, de entender isso, que o Espírito Santo vai convencer do pecado, né? Da justiça, daquilo que é correto, do juízo, né? Ele vai convencer dessas coisas, mas e vai nos trazer um direcionamento, porque ele é o consolador.
Então ele vai operar em todas as áreas. Eu lembro de uma história que a minha esposa, uma história que a minha esposa conta na nossa conversão. Olha que interessante isso e que lindo, pastor. Quando a gente se converteu, eu, eu fui meio Che Guevara gospel, né? Eu já fui, né? Fiz muita coisa. Algumas delas foi importante para aquele tempo, mas talvez eu não faria, né? Porque a gente ouvia muita gente, né? Verdad. Então, quebrei CD, botei Ah, coisa, verdad. botei coisa fora da Disney, fiz um monte de coisa, né? E a- e aí, naquela época, né? Eu queria que a minha esposa crescesse na marra, né? Queria que ela amadurecesse no forceps, né? Uma história aí de mais de 20 anos atrás. Então, assim, existem duas formas de uma criança nascer. E a Bíblia diz que a gente nasce da água e nasce do Espírito. É ou não é? Existem duas formas de uma criança nascer. Ou ela nasce de maneira natural, espiritualmente falando, ou ela nasce forçada, no forceps, né? E no forceps tem o risco de machucar a criança e, né? Y, E eu queria que y, a minha, y a né? marca fica, ¿no? A marca A fica. marca, a marca fica. E eu quis que a minha esposa fosse convencida no forceps. Então eu lembro que no começo, assim, bem no comecinho da nossa conversão, ela ainda assistia novela ainda, e eu quis empurrar a goela abaixo. E ela olhou para mim um dia, e ela não é braba, mas ela ficou braba. Eu disse, olha só, não queira tu ser o Espírito Santo na minha vida. Eu digo, opa, quem convence é o Espírito Santo. Eu No, vou você não forçar é. nada. Então, olha que interessante. E aí foi, o Espírito Santo convenceu, foi trabalhando, e, né, e graças a Deus, nesses anos a gente cresceu muito. Mas por isso que é interessante. Às vezes as pessoas também querem, de outro modo, querer forçar algo, né, na vida do outro. Mas é lindo quando vem de dentro para fora, Muito né? verdade. Temos agora conversado sobre que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala em diferentes momentos, sobre diferentes situações. Agora, a pergunta é o oposto. Existem situações em que o Espírito Santo não fala, que ele fica calado? Fica em silêncio. Eu creio que em tudo Deus fala, né? Já dizia um profeta que a gente conhece aí, né? Em tudo Deus fala, né? Às vezes até através de um passarinho, né? Eu creio que ele pode falar com a gente de várias formas. Mas eu creio que o silêncio de Deus, através do Espírito Santo, eles muitas vezes é necessário para que a gente possa mergulhar para dentro. Eu já tive alguns momentos de silêncio, de não ter palavra, não, sabe, não tá realmente, né? E eu creio que essas horas talvez é o momento de a gente olhar e dizer, olha, o que que eu preciso mudar aqui, né? Talvez eu tô com o pé muito na terra e também tô com a cabeça muito na terra. Então o silêncio às vezes ele é necessário. Se a gente for perceber assim o silêncio, né, com os homens de Deus, ele foi necessário. Foi necessário. Existiu silêncio em vários momentos. Sim. E a gente tem que entender que o Espírito Santo, por mais que ele é um ajudador, um consolador, nós não somos dono dele, né? Nós não somos. Ele precisa nos ter, né? Não a gente ter ele, sabe? Então eu acredito que a gente precisa aprender até no silêncio. Parece Uma vez ouvi uma frase que falava que Deus não fala quando nós temos todas as respostas. Então, uau, eu vou, pergunto ao Senhor, mas eu falo, sim, mas já aproveitando, aqui está a resposta. Como dizendo, só carimba, não? Coloca o carimbo e aprova. Aí o Senhor vai sim, dizer, não, não posso te falar, porque você já tem todas as respostas. tá bom, né? Então faça. Já chegou com o bolo pronto? Então faça, né? Mais ou menos assim, tá com toda a resposta, né? É exatamente isso. É isso Muito bom, mesmo. pastor. É isso mesmo. Bem Porque assim. a Bíblia diz assim que o Senhor deseja, não, se relacionar com pessoas que têm o coração humilde.
Y humildad significa, no, no sé, Señor, me ayuda, por favor. Bater no peito e dizer, eu sou pecador e preciso de ti, Senhor. Muito bom. Sem ele nada podemos fazer, né? É. Sem ele nada a gente pode fazer. É, agora, esta pergunta, claro, é algo óbvio, mas eu queria saber detalhes, por dizer, as consequências, por dizer assim. Se não tivéssemos, vamos pensar, somos salvos, ok? Claro que isso não vai acontecer, graças a Deus. Mas imaginemos que não, que somos salvos a través da morte e ressurreição de Jesus. Só que não temos o Espírito Santo. O Senhor decidiu não entregar o Espírito Santo. Como seria a nossa vida? Qual é a consequência se o Senhor não nos entregaria ainda sendo filho de Deus? Olha, pastor, é, olhando para o contexto de que a gente tem o Espírito Santo, eu acredito que estaríamos perdidos se não estivéssemos se não tivéssemos recebido o Espírito Santo. Porque a gente vai olhar para o Antigo Testamento e o Espírito Santo ele agia entre uma visitação, né? Ele visitava as pessoas, ele não habitava, né, sobre as pessoas. E aí, se a gente for olhar, por exemplo, para a história de Sansão, né? Sansão teve uma experiência dessa forma. Ele recebeu ali direções pontuais, diretivas de proteção, de obediência, de que ele precisava se proteger, se guardar, né? E, e o Espírito Santo operava nele em momentos pontuais, né? E ali me ensina algo. Ensina que hoje nós temos um diferencial, né? Nós somos habitação. E por ser habitação, eu creio que muitos não conseguem, não conseguiam, né? Talvez muitos que estão assistindo essa aula vão conseguir a partir de agora. Crescer, se aprofundar, estender as raízes de uma maneira muito mais profundas, porque nós temos mais oportunidade, talvez, do que muitos, né, do Antigo Testamento, porque nós somos habitação do Espírito Santo. Ele opera em nós 24 horas por dia. E nós só precisamos estar sensíveis, abertos, né? Por exemplo, o pastor falou sobre o silêncio. Essa questão do silêncio é algo que é muito necessário. Por exemplo, quais os locais que Deus mais fala comigo? Principalmente quando eu estou sozinho e sozinho num lugar assim onde na natureza. Aí é um quebrantamento assim sem explicação, né? A solitude, né? Estar a só com Deus, né? E nesse silêncio é onde Deus fala, sabe? Deus fala e fala profundo, né, no nosso coração. Então eu não consigo imaginar caminharmos nessa terra sem o Consolador. Até porque se Jesus prometeu que deixaria, né? Jesus sabia disso, né? Sabia Sabia todo. disso porque os discípulos não conseguiriam, né? Não conseguiriam até vigiar um momento, né? Enquanto Jesus estava lá no Getsema, né? Os discípulos andavam com Jesus, mas em algum momento que eles estavam, né? Eles se perdiam, né? Então, eu creio que ele deixou o Espírito Santo para esse motivo mesmo, para que caminhasse conosco e nos mantesse nesse caminho, nos capacitando a viver a vontade de Deus, sabe, pastor? Verdade. Eh, como, como é ser cheio, como poder ser cheio do Espírito Santo na prática, assim. Claro que não são dicas, não? Porque esto é algo muito mais profundo. Mas, pelo menos para ter uma orientação de alguém que deseja. Agora, diz assim, sou consciente da importância e quero procurar, buscar mais diariamente. Por onde começo? Conselhos práticos. Primeira coisa, que eu creio que Deus não resiste a um coração quebrantado diante dele. Deus não resiste a um coração sedento. Então, o primeiro conselho que eu dou é sede. Eu creio que quando a pessoa tem sede, tem fome, Deus sacia a sede, sacia a fome. Então, eu preciso querer ter relacionamento com o Espírito Santo.
Eu preciso querer ser cheio do Espírito Santo. Eu tive uma experiência com um irmão. Esse irmão, ele era ateu. E quando ele chegou na igreja, tem uma história assim, eu vou encurtar a história, mas ele chegou na igreja e ele estava conversando com uma moça que já era da igreja. E isso não é comum, né? Uma pessoa de fora, né? E ela começou a orar e colocar condições a ele, né? Para que esse relacionamento acontecesse. Bom, ele veio, aceitou Jesus, desceu as águas, fez os cursos da igreja, né, que eu congregava lá, e ele cresceu. Quando ele chegou na igreja, a primeira pessoa que ele bateu o olho que ele não gostava fui eu, não sei por quê. Até hoje, a gente dá risada. Ele, ele me viu ministrando, Ya eu lembro que marcó, ese no. é, esse não, esse careca aí é estranho. E aí eu lembro dele, era o Luiz. O Luiz é uma benção. E aí ele começou a caminhar ali, a gente começou, se aproximou. Eu sei que no fim da história, eu que celebrei, eu que fiz o casamento deles, né? E a gente fez uma amizade tão bacana, por mais que a gente não se encontre sempre, mas sempre que a gente se encontra, é muito lindo, assim. E o Luiz foi crescendo, foi amadurecendo, foi se aprofundando nas escrituras. Eu lembro que um dia ele me chamou e Deus me deu a graça, assim, de alguns momentos pontuais eu fazer parte da vida dele, né? Ele falou, pastor, eu queria. Eu gostaria de ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu gostaria de ser assim, de queimar, de ter um dom de línguas, sabe? Eu queria ter uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. E eu falei, é verdade, Luiz, tu tem essa sede? Ele falou, tenho. E aí, na ocasião, havia lido um livro do Dave Hobson, não sei se o pastor conhece o Dave Hobson, e eu mandei esse livro para ele. E aí, é por isso que eu digo que é a sede, né? Porque a gente indica livro para todo mundo, né? Mas, né? Ya puedo indicar para aquí también, para nos aula. Posso, então tá. É o Andar no Espírito, Andar no Poder. Amén. Dave Robson. É um livro, eu nem sei se consegue achar livro físico no Brasil. Esse pastor, ele faleceu acho que em janeiro do ano passado. E eu indiquei o livro para ele, e ele leu o livro. Passou ali uns 2, 3 meses, nós fomos num retiro de uma outra congregação, de um retiro de homens, né? E lá nesse retiro, ele do meu lado, né? Ele realmente teve uma experiência com o Espírito Santo. Só que o que aconteceu? Aquela experiência foi para selar o que já estava acontecendo. Porque a esposa me contou que o Luiz já estava casado há muito tempo, mas ainda jogava um videogame assim, era meio que viciado aí no videogame, né? E jogava muito videogame. Só que quando ele começou a ler o livro, ele começou, a sede que ele tinha por Deus começou a abafar a vontade de jogar videogame. E ela falou que ela não acreditou no que estava acontecendo, que ninguém pediu para ele isso. Ele foi convencido pelo Espírito Santo. Ele encaixotou o videogame e parou de jogar videogame. Mergulhou e começou a ter um tempo de oração, um tempo de secreto, de quarto. Olha como Deus opera sobre a sede das pessoas, né? Ele opera sobre a sede. E aí depois, para selar tudo isso que aconteceu, ele teve essa experiência no retiro. Então, olha como é lindo. Se você tem sede, se você quer um relacionamento com o Espírito Santo, se você buscar, se você se dedicar a isso, você vai ter experiências lindas com o Espírito Santo. É o que a Bíblia diz, não? O Espírito Santo nos convence de como poder administrar melhor nosso tempo, a nossa vida. Porque não são coisas, muitas vezes, não são coisas assim extremamente ilícitas que nos afastam do Senhor. Eu tenho aqui conversado na igreja de que muitas vezes é o que nos dá prazer, coisas boas, entre aspas, não? Hum, Eu, por hum, exemplo, eu gosto muito de ler, gosto mesmo, tenho prazer na leitura e leio muitos textos, livros evangélicos, até que um dia eu percebi que estava viciado nisso, estava viciado, sabe? hum. Lia e terminava um livro e falava, não, agora o outro e o outro,
y hasta que llegué un día en que pensé, llegué a algo que me da placer y que es bueno leer libros evangélicos de hermanos pastores que traes mucha revelación, mas su problema es que crió una idea errada. Te está faltando, te está faltando. Sempre me faltava. E eu falei, não, já chega, vamos lá trabalhar. Então, isso também, o Espírito Santo nos convence. Os extremos, né? Às vezes foi para um extremo e as pessoas podiam dizer assim, ah, é bom, mas como assim? Como que pode ser ruim, né? Mas estava ocupando um lugar, né? E estava roubando aquele tempo de algo que desequilibrado, né? De algo que poderia estar realmente de fato edificando, né? Sim, E é bem isso, pastor. É bem nessa linha que eu penso também, né? Ao lado dos extremos sempre tem um abismo, né? esse é o grande problema. É, o que você nos poderia, depois de todas estas perguntas, o que o irmão nos poderia recomendar a mais? Tem alguma questão que você fala, olha, faltou essa pergunta e já vou responder. Então, eu creio que uma das coisas que eu tenho praticado na minha vida depois que eu li esse livro do Dave Hobson, é um livro que eu já li umas 3 vezes e hoje eu até resgatei ele, dei uma passada de olhos por cima dele assim, né? Por causa da nossa aula, me deu uma vontade de ler de novo, porque realmente esse homem teve um chamado a isso, né? Esse relacionamento com o Espírito Santo. Ele fala sobre o dom de línguas, ele fala sobre jejum, ele fala sobre essas coisas. Através desse livro também eu tive uma experiência muito pontual sobre jejum, consegui um jejum de 3 dias, coisas que para mim antes isso era quase que impossível, né? Então eu creio assim que uma das maneiras que eu também procuro ter esse relacionamento com o Espírito Santo é através do dom de línguas, né? Orando em línguas, né? Não em línguas para interpretação que seria no caso na igreja, né? Que na igreja, se não tem interpretação, não faz sentido, né? Mas para edificação pessoal, no meu secreto, quando estou viajando, estou indo para minha empresa, sabe? Eu sempre procuro, às vezes, né? Tem até que meio que cuidar, né? Porque às vezes o cara tá na rua e diz, "Esse maluco aí, ó, baixinho, né? Mas maluco, tá falando sozinho, né? Só sei. É, mas eu procuro utilizar esse dom, esse presente de Deus, né? Sabendo que enquanto a gente está naquele momento, o Espírito Santo está intercedendo pela gente com gemidos, né? Inexprimíveis, sabe? Tá orando no nosso espírito, às vezes coisas que a gente naquele momento nem racionalmente tá sabendo, né? Mas ele está fazendo isso, sabe? Então, eu creio que isso é algo que tem sido bem pontual na minha vida e, e algo equilibrado também, né? Porque às vezes a pessoa, como eu falei, não é a questão de barulho, né? É questão do secreto, da intimidade, de estar ali com o pai. Às vezes eu sento esse lugarzinho que eu tô aqui, é o meu lugarzinho de oração, onde eu sento de manhã, né? Aí eu sento, aí é eu e o Espírito Santo de Deus, aí eu pego aqui um guardanapo, papel higiênico que eu já sei que vou chorar, e aí eu vou ler a Bíblia, aí eu vou orar, aí eu vou, né, vou orar na minha língua, às vezes eu vou orar no Espírito, e assim o Senhor vai me conduzindo. Então, eu creio que essa seria a minha dica, né? A Bíblia diz que a gente tem que procurar com zelo os melhores dons, né? Eu acho que esse dom para edificação, ele precisa ser liberado, né? As pessoas precisam acessar isso, sabe? Sim, muito importante, porque tudo isso é parte, não, dessa comunhão, Exato. porque o Senhor deseja ter uma comunhão contínua com todos os seus filhos. Hum, E às vezes aqui em São Paulo, como o ritmo de vida é tão dinâmico, fica no trabalho, no trânsito, e de repente diz, nossa, passou o dia e não consegui. Ah, tudo bem, amanhã faço. E vamos deixando de lado algo que sabemos que não deve, porque é prioridade número um, essa comunhão. Senão, por que teríamos o Espírito Santo? é, Porque, esse final de semana eu estava lendo Romanos, né? Que seria ali a finalização da ministração que a gente ministrou ali na igreja.
E Romanos, no versículo 26, ele diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque às vezes a gente não sabe orar. Essa é a grande verdade, a gente não sabe nem orar. Mas a Bíblia diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu vejo que assim, nós precisamos acessar isso que Jesus deixou para a gente, né? E entender que o Espírito Santo vai sondar o coração, vai verificar a intenção do coração, né? E ele vai interceder a nosso favor de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes a gente não sabe o que pedir, a gente não sabe o que a gente está orando. E só o Espírito Santo para sondar e trabalhar assim na motivação mesmo, sabe? Na motivação do nosso coração. Porque o homem, ele é limitado. Deus é ilimitado. O homem é ¿verdad? limitado, né? Então nós precisamos muito do Espírito Santo. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é Gloria a lindo. Dios. Gloria a Dios pela vida e pela comunhão que temos com o Senhor através do Espírito. Amém. Porque Glória a Deus. é algo Glória a único. Deus, pastor. Muito Sou grato. muito obrigado por seu tempo. Muito obrigado também pela sua valiosa. Eu falo assim, você tem uma vivência. Uma vivência. É um irmão que conheci em Criciúma e eu percebi, falei para aqui, para minha esposa: olha, ele fala porque acredita. Glória a Ele, Deus. ele acredita. Então, É isso, pastor. isso alegra o nosso coração ao ouvir. Isso nos também nos entrega essa vontade de dizer, olha, também quero viver algo similar. E esse é nosso desejo, através desta aula, que todos os irmãos que estão participando venham a também levar, a ter esse desejo, essa vontade e, e ir para o seguinte estágio, não? A seguinte etapa. Dizer, agora sim, vou para nas profundidades desse rio profundo que é a presença do Senhor. Glória a Deus, pastor. É isso. Essa é a Amém. nossa oração. Essa é a nossa oração. Que cada aluno aqui possa entrar nesse lugar de profundidade, de rios, rios de água viva venham fluir, né? Dentro do interior dessas pessoas, que elas possam ter relacionamentos individuais com o Espírito Santo, né? E perceber que ele é um presente. Ele é um presente de Jesus para nós. É um presente. Nós podemos nos aprofundar em coisas que ele revela a gente através da palavra, através de situações. É lindo, é muito. Amém. Eu sou grato, é um prazer estar aqui. É um prazer o que Deus tem feito na igreja brasileira, né? O que Deus tem feito em nos unir, né? A distância não nos impediu de nos unir, de nos encontrar, né? Fizemos parte do mesmo corpo. Só estamos em cidades e tribos e congregações diferentes, mas fizemos parte do mesmo corpo. Estamos juntos. E para mim, realmente é uma alegria poder servir vocês aqui. Obrigado. Você pode nos despedir orando e que Sim, o Pai Celestial nos continue falando, não? O Espírito nos fale tudo o que temos aprendido. amém, pastor. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso e o Senhor fez tudo perfeito. E é obra do Senhor, é obra da tua perfeição, ter nos deixado o Espírito Santo como um consolador, como um ajudador. E a minha oração é que o teu Espírito Santo venha sobre esses corações que aqui estão nessa aula agora, venha aquecer esses corações, para que eles possam ter experiências contigo, para que eles possam ter sensibilidade contigo, que caia as escamas carnais dos olhos deles e que eles possam te ver. Porque te ver, te ouvir, caminhar contigo, Espírito Santo de Deus, é algo extraordinário, é algo lindo, é algo maravilhoso. Nós não temos como caminhar sem ti, nós não temos como tomar decisões sem ti. Quantas experiências eu já tive em todas as áreas da minha vida, através do teu Espírito Santo, através do discernimento que tu tens me dado. E a minha oração é que realmente que os corações que estão aqui
que eles queimem na tua presença, que eles sejam edificados na tua presença, que eles sejam ministrados na tua presença. Que o Senhor traga a revelação da palavra em seus devocionais, que o Senhor traga a revelação diante dos momentos que se reúnem como igreja, que eles possam ser direcionados, aquecidos, ensinados, porque a tua palavra nos ensina que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Eu creio que os homens podem ensinar, sim, nós estamos aqui ensinando, mas tem coisas que só o Espírito Santo, só a escola do Espírito Santo pode nos ensinar. Tem coisas que o Espírito Santo ensina na comunhão com os irmãos, na igreja, Pai. Mas tem coisas que ele ensina no secreto. Tem coisa que ele ensina lá naquele quarto secreto, revelações individuais para cada um desses meus irmãos aqui. Por isso eu oro, primeiramente, para que o Senhor provoque sede, que eles saiam dessa aula sedento para te buscar, que eles concluam essa aula aqui, vão para o quarto, vão buscar a tua face, vão buscar a tua presença, que eles se coloquem de joelhos para que eles possam no outro dia estarem em pé diante de ti, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, provoca a sede. E depois, meu Pai, sacia a sede desse povo. Dá água para eles, que eles possam beber da tua água, e que rios de água viva fluam do interior deles e que eles possam também ser fonte para outras pessoas, ser rio para outras pessoas, ser canal de bênção para outras pessoas através do teu Espírito Santo, inclusive para aquele que está perdido, para aquele caixa do mercado, quando eles passarem no mercado, passarem as suas compras, que as pessoas vejam, percebam, sintam a presença do Espírito Santo. E quando eles entrarem em suas empresas, as pessoas percebam e sintam a presença do Espírito Santo. Que por onde eles forem, que a presença do Espírito Santo seja real, que as pessoas muitas vezes não entendam, nossa, chegou algo aqui, tem uma paz, tem algo suave aqui, tem algo acontecendo aqui. É o Espírito Santo de Deus. Que essas pessoas possam ser encharcadas dessa presença, dessa graça, né, e desse poder que o Senhor liberou do alto, e que eles sejam testemunha em Jerusalém, em Samaria, no seu bairro, na sua cidade, e até os confins da terra, que eles sejam tuas testemunhas, Jesus, através da ação e da operação do Espírito Santo. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor. Glória a Obrigado Deus. mais uma vez, pastor. Amém.